Oi, tudo bem, gente? Vamos dar continuidade então, né, a mais uma aula de oncologia. E hoje a gente vai falar sobre diagnóstico, sobre estadiamento, sobre gradação, sobre tratamento do câncer, tá? Então vamos lá para as nossas definições. Então o que seria preciso para a gente realizar um diagnóstico de câncer? Né? Em que está baseado o diagnóstico de câncer? O diagnóstico do câncer está baseado, gente, no histórico de todas as alterações que vem acontecendo no corpo do paciente, fisiologicamente, então quer dizer, no funcionamento de determinado órgão que pode ser que seja acometido. E também, além de se basear nessas alterações, também vai se basear o diagnóstico nos resultados que vai ter algumas avaliações que o médico, né, que o oncologista vai estar fazendo. Que avaliações é essa, né? Então, o diagnóstico vai compor uma avaliação clínica, vai ser composto, né, por uma avaliação clínica, uma avaliação através de quê? De exames laboratoriais, de imagem, né? E levando em consideração esse histórico, como eu falei, de alterações fisiológicas, né, de funcionamento que vem acontecendo com o paciente. Dependendo do momento desse diagnóstico, lembra que a gente já falou que existem alguns sinais de alertas e que alguns órgãos emitem, né, quando acometidos, né, por essa desordem e que causa o câncer, eles dão sinais de alerta mais cedo. Então, dependendo, esse diagnóstico pode acontecer num nível bem primário e aí não tem nem tanta alteração fisiológica, tá? Mas, geralmente e infelizmente, a maior parte dos diagnósticos ainda ocorrem num estágio um pouco mais avançado da doença, né? Mas, enfim, aí então o diagnóstico vai ser composto disso e na suspeita de câncer, então, vão ser realizados inúmeros exames, né? Vão ser exames extensos. E com quais objetivos, né? O próprio nome já vai falar, mas de obter um diagnóstico, né? Uma confirmação e um detalhamento da situação. Mas vamos lá, vamos detalhar aqui os objetivos. Por exemplo, né? Então, o diagnóstico eu vou realizar vários exames com os objetivos de quê? De averiguar se tem realmente a presença e qual é o tamanho, a extensão do tumor, tá? Depois, vamos também, qual o outro objetivo? Eu vou ver se esse tumor, se eu achei esse tumor, detectei esse tumor, ele tá ali, tá presente, vi o tamanho dele. Peraí, vamos ver então também se ele não migrou de um lugar para o outro, né? Se ele não fez a metástase, se ele não invadiu um outro tecido. Esses exames também vão ter o objetivo de averiguar o quê? Se esse tumor está afetando e se está afetando e qual grau, né? Se afetou e qual grau a função daquele órgão que está acometido, tá? Se comprometeu muito, se comprometeu pouco, qual o grau de comprometimento da função daquele órgão, daquele sistema todo, se por exemplo teve uma metástase, né? Outra situação, qual o objetivo desses exames quando a gente está em busca do diagnóstico, para fechar o diagnóstico? Muitas das vezes exploratório, para buscar o quê? Célula, fragmento de tecido, para pegar e ver o grau de diferenciação da célula, que a gente vai falar daqui a pouco, tá? Para ter mais profundamente e conhecer melhor o tipo de câncer, o tipo de célula que se desenvolveu ali, tá? E aí, isso tudo, gente, é pra quê, Ive? Esses objetivos, os diagnósticos, esses exames, tudo isso. Porque quanto melhor você conhecer o seu oponente, o seu adversário, quanto melhor você conseguir descrevê-lo e saber as características dele, melhor você vai conseguir bolar uma estratégia para combater, uma estratégia mais eficaz, que vai ser mais certeira. E aí, quanto mais certeira for essa estratégia, esse planejamento de tratamento, vai depender esse fechamento do diagnóstico correto,
tá? Então, um diagnóstico bem elaborado, bem feito, vai fazer diferença lá na frente no planejamento do tratamento e também no resultado final, né? No prognóstico do paciente. Então, por isso, esse diagnóstico é importantíssimo. Esses objetivos, esses exames, serem bem completinhos, serem feitos com o maior cuidado, para que a gente possa e consiga montar esse perfil do nosso oponente, né? Dessa célula cancerosa. E aí, diante desse diagnóstico, gente, diante desse momento que o paciente está vivendo, que é aquele momento, pensa bem, né? Se coloque no lugar do paciente. É aquele momento em que o paciente está com a cabeça pensando 1 milhão de coisas, inseguro, temeroso, ansioso, com medo, muito medo. Porque hoje em dia existem tratamentos um pouquinho mais avançados, mas ainda a gente sabe que dependendo do tipo de câncer e de qual classificação, as pessoas recebem muito isso como se fosse um atestado de morte. Então você imagina o paciente nesse estágio aí, nesse período de exames, nesse período ainda diagnóstico. Como que está esse paciente? Imagina. Então aí entra qual é o papel da enfermagem nesse período aí de diagnóstico? Tá? Porque a gente vai efetuar diversos papéis em diversos períodos nesse momento aí do paciente em tratamento. Então, nesse período diagnóstico, a enfermagem vai tentar fazer o quê? Vai trabalhar com aquilo que a gente tem na mão ainda. A gente não tem um diagnóstico, a gente tem o quê? A gente trabalha com o quê? Qual é o nosso ponto-alvo? É o paciente. O bem-estar de quem? Do paciente. E a gente olha para o paciente de uma forma o quê? Eu vou olhar só então para aquela célulazinha cancerosa que está lá na mama da paciente, ou então aquela célulazinha cancerosa que está lá na próstata do paciente. Não. Eu vou olhar o paciente como o quê? Como um todo. Olhando o paciente como um todo, eu vou ter a real percepção do que ele está passando, inclusive psicologicamente, que a gente sabe que isso afeta também o paciente fisiologicamente. Então, o papel da enfermagem, coloquei aqui para vocês, tentar ajudar, aliviar, mesmo que minimamente, o medo, a ansiedade do paciente. Como? Explicando o máximo possível como que vai ser realizado cada exame, o porquê de cada exame, tá? O que provavelmente o paciente vai poder sentir, o que provavelmente vai acontecer com cada resultado, o papel do paciente em cada procedimento dentro do exame. Tentar também, além de aliviar esse medo, né, trazendo toda a explicação, tirando todas as dúvidas, incentivar também o paciente, juntamente com a sua família, a falar os seus medos, a falar as suas dúvidas, colocar para fora tudo aquilo que está sentindo. Porque muitas das vezes o paciente se cala, a família se cala, cada um sofre no seu mundinho, e aí muitas das vezes isso é pior. Então, incentivar o paciente e a família a falar os medos, a falar as dúvidas, a perguntar, sabe? Dar apoio, que é o que a gente faz, né? Durante todo esse período. Então, tá sempre ali para o que o paciente precisar, tratando ele sempre de uma forma muito humana, tá, gente? É um paciente que precisa dessa humanização da gente como nunca, tá? A gente tem que trabalhar sempre humanizadamente, né? Mas em alguns casos a gente precisa de ter uma atenção muito especial para a gente estar sempre dando o nosso melhor, sempre, sempre, sempre. Também é nosso papel, se o paciente às vezes na frente do médico fica com alguma dúvida, então de repente com a enfermagem o paciente consegue se abrir mais. E aí, se a gente tiver condição de tirar alguma dúvida dentro daquilo que o médico falou, às vezes a respeito de algum exame, de algum tipo de procedimento, tirar essa dúvida ou até mesmo ouvir do paciente, colher essa dúvida, tá? E depois trocar uma ideia com o médico e trazer a resposta para o paciente, uma vez que ele conseguiu se abrir com a gente, e talvez nem tanto com o médico. Às vezes o paciente na frente do médico trava, né?
Uma outra situação também que é um papel nosso diante desse momento que o paciente está vivendo, nessa fase diagnóstica, né, do pré-diagnóstico do câncer, é também incentivar o paciente e a família, não só a verbalizar os seus medos, mas também a conversarem entre si mais abertamente, para que esse momento seja um momento de união, um momento em que um está apoiando o outro e não um momento de isolamento, que em alguns casos acontece, tá? E aí a gente sai do diagnóstico e a gente vai começar a falar então de um termo chamado estadiamento do tumor. E o que seria estadiamento do tumor? Estadiamento é um tipo de classificação da evolução do tumor, da evolução do câncer, da evolução da neoplasia maligna. Então pensa bem, quando eu vou falar de estadiamento do tumor, eu vou estar fazendo uma avaliação e vou estar classificando a evolução da neoplasia. Peraí, eu vou classificar a evolução dela em relação ao tamanho. Então, peraí, o tumor cresceu? Tá pequeno? Extravasou o local onde que ele, ocorreu a multiplicação, o primeiro crescimento? Então ele está 2 centímetros, 5 centímetros, 10 centímetros, então eu estou fazendo uma averiguação do estadiamento. Então, peraí, eu estou classificando a evolução em relação ao tamanho. Vou classificar também o estadiamento, a evolução em relação se tem invasão ou não. Então, vou lá, eu vou ver o tamanho no estadiamento, vou avaliar, vou classificar o tamanho, eu vou classificar se tem ou não invasão local, eu vou me referir assim, a locais próximos ao tumor de origem, ao local de origem do tumor, tá? Do crescimento das células malignas. E uma terceira classificação dentro aí do estadiamento vai ser a metástase à distância. Lembra que eu contei para vocês aquela historinha que ele sai daquele localzinho, invade muitas das vezes a corrente sanguínea e ele viaja na nossa corrente sanguínea e vai parar num órgão completamente nada a ver do órgão inicial. Por exemplo, eu tô com um tumor maligno, uma neoplasia maligna na mama. E foi achado uma célula maligna, né, uma neoplasia maligna no meu osso, na minha medula, tá? Então, quer dizer, teve uma viagenzinha, então é uma metástase à distância. Então, o estadiamento a gente vai avaliar essas 3 condições, classificar essas 3 condições. O tamanho do tumor, tá? A gente vai classificar se vai ter presença ou ausência de metástase pertinho, né, de invasão local, ou presença e ausência de metástase longe, à distância. E aí, gente, isso vai ser representado por letras. Então, a letra T de tatu, ela vai estar representando o tamanho do tumor. O tamanho, assim, a extensão do tumor primário. Eu vou mostrar uma tabelinha para vocês aqui já já. Voltei sem querer. Voltei de novo sem querer. O N de navio vai avaliar, vai classificar a presença porque vai dizer se está presente essa invasão ou não. Essa invasão, essa extensão de metástase perto, tá? Regional, por exemplo, um linfonodo perto. Então, você sabe que a gente tem linfonodo aqui na região da... Ai, gente, me fugiu. Me fugiu a glândula aqui. Depois eu volto e falo. Mas enfim, a gente tem linfonodo aqui na região do pescoço, mas tem um nome que eu vou lembrar. Tem linfonodo na axila, linfonodo inguinal. Então, se eu tenho um tumor, uma neoplasia na mama, o N, a letra N, vai classificar. Então, vai ter as classificaçõezinhas lá. E se eu tiver, então, a presença de metástase no linfonodo axilar, eu tenho, então, uma presença de uma invasão local, regional, nesse linfonodo regional, tá? E o M de mamãe, ele já é a presença ou ausência de metástase à distância. Se eu vou ter uma metástase, igual eu falei com vocês,
eu tenho uma neoplasia maligna na mama, mas eu tô com uma metástase óssea na medula, uma metástase óssea no quadril. Então, esse tumor migrou, essa metástase aconteceu à distância. Vocês vão entender melhor aqui, quer ver, ó? Tem umas outras situações também, em que não necessariamente só essa classificaçãozinha de T, N e M, de tamanho, extensão da metástase local e extensão da metástase à distância, vai conseguir mostrar direitinho a classificação do câncer, da neoplasia maligna. Em alguns casos, vai ser preciso fazer um exame histopatológico, tá? Que vai analisar o material colhido lá em biópsia, tá? Feito uma incisão. E aí, em alguns casos, por exemplo, como do câncer de ovário, melanoma, né? Câncer de pele, só com esse histopatológico a gente vai conseguir classificar melhor, porque não vai ter como precisar tanto o tamanho, essa extensão aí, se houve metástase ou não, só com essa classificação. Mas aí, para vocês entenderem aqui, ó, mexer para vocês verem, tá vendo aqui? Ó, tá vendo, ó? Vamos lá, então, em relação ao tamanho, ó, pode ir de T1 a T4. Se teve acometimento linfático, né, que é aquela metástase regional, né, pertinho, de local, pode ser do N0, ó. Cadê meu? Ih, passei sem querer de novo. Ó, N0, N3. As metástases à distância, tá, do M0 a M1. Aí, olha o quadro que eu falei com vocês. Tá vendo aqui? Tumor primário. Se ele for inacessível, ele vai estar representado com a letra TX. Se não tiver evidência de tumor, então é T0, tá? T0. Deixa eu tentar ver por aqui, porque eu não tô conseguindo aqui, não. Aí, se eu tiver esse carcinoma in situ, que é T e S aqui, a sigla, eu vou ter um tipo de tumor que ele ainda não teve uma mudança de local. Ele está muito ali reduzidinho primariamente no local que ele se multiplicou pela primeira vez. Então, ele está in situ. Quando está assim, as chances de cura são grandíssimas. É só retirar, sabe? Então, as chances são grandíssimas. Ele não teve uma multiplicação ainda exagerada, não teve uma invasão maior, né? Nem naquele tecido primário dele ele ainda teve uma invasão maior, tá? Aí depois disso, aí a gente começa as classificações de tamanho mesmo. Aí T1, lembra? Em relação ao tamanho. T1, então tumor com 2 centímetros ou menos. T2, com 2 centímetros até 5 centímetros. T3, de 5 centímetros com mais de 5 centímetros. T4, tumor, aí o T4 vai ser um tumor em qualquer dimensão, quer dizer, em qualquer tamanho, mas que invadiu órgãos que não são de origem, tá? Então, aí aqui vai depender o tamanho, que ele pode ser até um pouco menor, né, 2 centímetros e tal, mas ele invadiu outro órgão, então já complica um pouquinho, tá? Então, dependendo do local que ele se instalou e invadiu, ele vai ser classificado quanto ao tamanho como T4, tá? Então, em relação ao tumor primário, tamanho, né, a letra T, a gente vai ter T1, T2, T3, T4. O TX é quando não consegue acessar, não tem como, então tem que partir para outros meios. T0 é que não tem evidência nenhuma, então provavelmente não se achou o tumor, ou ele está muito microscopicamente, não apareceu. E carcinoma in situ é quando ele está naquele estágio mais primário possível, apareceu, mas ele ainda está bem contido, tá? Naquele órgão, naquela tecido primário ali que ele se desenvolveu. Em relação à classificação do acometimento de linfonodos regionais, né, que é aquela metástase regional, perto do local aonde foi a neoplasia primária, né, o tumor primário, a gente tem o NX, que é a mesma coisa do TX, que os linfonodos não conseguem ser avaliados, está inacessível, pode acontecer. N0 é a ausência, então quer dizer, não tem metástase em linfonodos regionais, então T0 aqui
não tem a ausência, não tem tumor. E aí, o N0 é a ausência de metástase, então não teve metástase. Quando está escrito N0, não teve metástase nos linfonodos, então está restrito no órgão, né, no tecido primário ali, que desenvolveu. N1 teve metástase nos linfonodos, mas em um só, tá? Então, no mais próximo. N2 teve metástase em linfonodos, mas aí a gente já vai para mais de um linfonodo, então vai envolver linfonodos ilíacos, inguinais, tá? Vai ter mais de um. E o N3 é que vai estar envolvendo inguinais, ilíacos, periretais, então vão estar envolvendo quase que o sistema linfático todo, tá? E o estadiamento na classificação M, né, que a letra M representa que é a metástase à distância. MX, de novo, vai ser a presença de metástase à distância, não vai conseguir ser avaliada. O M0 vai ser a ausência de metástase e o M1 que vai ter metástase, tá? Então, se tiver M1 é que tem metástase. Metástase em outro tecido. Aí depois vão ser feitos outras averiguações para determinar em quais tecidos, extensão, etc, tá, gente? E aí a gente vai falar também de estadiamento patológico, que seria o quê? Que é um tipo de estadiamento que a gente não consegue fazer a classificação, como eu falei anteriormente, só por esse tipo, dessa classificação que eu acabei de fazer aí, nesse tipo de averiguação. A gente vai precisar de algo a mais para fazer esse estadiamento. Geralmente vai ser necessário, por exemplo, esse estadiamento só vai ser concluído, essa classificação, só pós-cirurgia, né? Ou um exame com a retirada de determinado órgão, ou um exame exploratório, tá? Então, esse tratamento, esse estadiamento patológico, geralmente, gente, é só após mesmo um tratamento cirúrgico, porque, por exemplo, como eu falei pra vocês, um carcinoma, um melanoma, que é câncer de pele. Só vou conseguir classificar direitinho quando eu tirar a lesão e aí fazer um exame histopatológico dele, do colo do útero. E muitas das vezes é necessário fazer a cirurgia para retirar. E aí depois a gente vai conseguir classificar. Não necessariamente consegue se classificar em determinados órgãos, tá? E aí, quando não se consegue fazer essa classificação, tá? Usando as letras T, N, M e tal, a gente sempre coloca a letra P antes, quando esse estadiamento é patológico, que é feito, que aí a gente já sabe que foi chegou-se a essa classificação através de cirurgia, de achado cirúrgico. Então, por exemplo, aí, ó, P antes do T1, o P antes do N1, então quer dizer, o T1, quer dizer, essa classificação T1 foi achada por quê? Porque teve esse estadiamento patológico, esse Pzinho aqui, e eu sei que estadiamento patológico significa que eu só consegui classificar em T1, quer dizer, eu só vi que tinha 2 centímetros de lesão tumoral ou mais, porque eu tive um achado cirúrgico. Eu consegui retirar cirurgicamente e vi, tá? A mesma coisa lá. N1, eu só consegui saber que atingiu o linfonodo tal, por quê? Porque eu fiz uma cirurgia e eu vi que o linfonodo tal estava atingido. Entenderam isso? Se não entenderam, depois vocês me falam. Aí tem mais uma outra classificação, que é chamada gradação. Gradação vai classificar em relação ao tipo de célula. A como a célula tumoral tá, característica dela, ela tá parecida, como que ela tá muito diferente da célula original, da célula normal? Qual a característica funcional dessa célula? Tá? Qual a função dela? Essa célula se diferenciou muito da célula do nosso corpo? Qual que é esse nível de diferenciação? Lembre que quanto maior o nível de diferenciação, pior é, né? E aí, o tumor, de acordo com essa gradação, né, essa graduação do tumor, vai ser necessário, claro,
pegar a amostra dessas células, né, raspagem, secreção, líquido, enfim, biópsia, para fazer essa gradação, ou graduação. E aí também vai de 1 a 4, tá? Então, os tumores de grau 1, a gente fala que eles são bem diferenciados, a gente diz assim, eles são bem diferenciados, porém, eles se assemelham um pouco ao tecido de origem, tanto na estruturazinha quanto na função. Os demais já, né, são descritos diferenciados ou indiferenciados e eles vão receber outros níveis, tá? De outros graus, como o grau 4. Deixa eu mostrar pra vocês, tá vendo, ó? Grau 1, bem diferenciado, significa que ele tem algumas características parecidas de estrutura e função ainda com a célula original do nosso corpo. Moderadamente diferenciado, ele já vai ter menos características parecidas em relação ao G1. O G3, pouco diferenciado, significa que ele já está bem diferente, e indiferenciado é que você não consegue ver semelhança alguma com aquela célula da célula originária, que ela foi originada, né? E aí a gente vai falar um pouquinho do tratamento. O tipo de tratamento, né, que o paciente vai receber, a gente viu que tem um link muito forte lá atrás com o diagnóstico, e esse tratamento tem que ser baseado em metas para cada tipo de câncer, né? Então, quais são as metas de um tratamento oncológico? Então, vai ser, claro, a cura, que vai ser erradicar, extirpar, banir completamente essa doença. Então, o primeiro objetivo e a meta do tratamento, claro que é a cura. Temos também como meta um controle, muitas das vezes, se a cura ainda não é possível, é realizado um controle, o paciente ganha uma sobrevida, as células são contidas, né? As células cancerosas conseguem ser contidas através de quimioterápicos, de radioterapia. E em outros termos também, uma das metas pode ser um tratamento paliativo. E aí esse consiste mais em aliviar os sintomas que a doença pode estar associada à doença. E aí, essas formas principais de tratamento, né, que a gente pode ter para que vai atingir as nossas metas lá, que é de cura ou de estadiamento não, de cura, erradicação, ou controle, ou de forma paliativa, a gente vai ter o que para usar? Então, a gente vai ter a cirurgia, a gente vai ter a quimioterapia, a gente vai ter a radioterapia, e elas podem ser usadas em conjunto, separadamente ou em conjunto, interagindo entre si. A gente tem também transplante e a gente tem também o tratamento paliativo. E aí, gente, na próxima aula eu vou entrar mais profundamente falando dos tratamentos e falando de alguns cânceres específicos que acometem mais e as características deles, tá bom? Um beijo para vocês.